Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, um programa sobre comunicação. A comunicação não é bem uma ciência, pelo menos não é seguramente uma ciência exata. Os humanos como nós não se limitam a dizer e a ouvir coisas. Nós interpretamos, percebemos e julgamos. E isso é meio caminho andado para acontecerem coisas maravilhosas ou desencontros épicos. Para evitar desencontros, visitem a página perguntasimples.com, subscrevam gratuitamente este podcast e podem ouvir aqui pessoas que ensinam a desembaraçar os dilemas da comunicação. Hoje falamos do comportamento humano visto aos olhos de um grande macroscópio. Os dados, uma gigantesca quantidade de dados onde todos estamos lá. E de discriminação, falamos também de discriminação do mundo real e do mundo digital. Primeiro, os dados. Os milhões de dados que se estão a acumular nas nuvens dos grandes computadores. Para onde andas, para onde vais, o que vês nas redes, se gostas no Facebook, se publicas no Twitter ou vês no Instagram. Sim, é para si que falo. Mesmo que não use quase nada, há sempre o multibanco para pagar as compras do supermercado. E o supermercado que fica a saber que maçãs prefere ou se gosta mais de carne ou de peixe. É o infinito mundo dos dados. Os ingleses chamam-lhe Big Data. E nós importamos o conceito. Mas isto é só o início da conversa. Depois vêm os algoritmos que aprendem connosco e respondem cada vez melhor. É uma espécie de cérebro, a inteligência artificial. A cientista e professora do técnico Joana Gonçalves de Sá usa grandes quantidades de dados para perceber os nossos comportamentos. Para explicar, por exemplo, porque acreditamos e republicamos notícias falsas. Mas neste mundo em que cada vez mais precisamos de competências digitais, de literacia digital, há um risco real de discriminação, de segregação entre os digitais e os analógicos, entre o mundo do futuro e o mundo do passado. Talvez por isso o início desta conversa faça todo o sentido. Como uma simples pergunta que eu faço habitualmente a todos os entrevistados no início das conversas: como é que quer ser tratado? Neste caso, como é que quer ser tratada? Ora, esta simples pergunta acabou numa reflexão sobre hierarquias sociais e discriminação de género e idade. É Portugal, explicado em 3 minutos. Eu, em geral, gosto muito de ser tratada pelo meu nome e genericamente por tu. E sempre foi o que eu pedi, até há relativamente pouco tempo, em que me apercebi que havia uma certa discriminação e em que as mulheres, principalmente de uma certa faixa etária, que ainda não sejam muito velhas, são muito mais frequentemente tratadas por tu ou pelo nome, mesmo nos meios de comunicação social, na televisão, e enquanto que os meus colegas do mesmo nível, homens, são raramente tratados pelo nome e muito mais raramente tratados por tu. Portanto, tipicamente um colega meu que seja professor associado a uma universidade é referido como senhor professor e eu sou referida como Joana. E então comecei a pensar que de facto nós podemos muitas vezes gerar uma certa informalidade que eu acho ótima e que devia ser genérica, mas que na prática cria um sistema hierárquico ou perpetua um sistema hierárquico em que um homem é professor e a mulher é seja o que for. E isto aconteceu até em painéis, portanto, em painéis em que estamos ali todos, somos todos colegas, estamos todos exatamente, painéis de conferências ou de encontros, em que somos todos exatamente iguais, estamos pelas mesmas razões, em que eu naturalmente se dirigem a mim pelo nome e aos meus colegas homens, da minha idade ou não, nunca se dirigem pelo nome. O que é que está de errado aqui? O que está de errado é que existe uma certa hierarquia subconsciente, inconsciente, entre a ideia do homem professor, conhecedor, e a ideia da mulher como informal, ou como não tão conhecedora ou não tão formal. E eu acho que isso é em parte porque tem a ver com a idade, eu não sou assim tão nova, mas pareço um bocadinho mais nova do que sou, e em parte também porque eu acho que deve ser muito raro as mulheres corrigirem e dizerem não, senhora professora. E deve acontecer com tanta frequência com homens que as pessoas de certa forma se habituaram a não ter esse tratamento para depois também não ter essa correção. Para o livro de registros, a Joana é professora doutora.
Para o livro de registro, para o livro de registro, sim, doutorei-me em 2010, sou professora já há alguns anos e gosto muito que me tratem pelo nome e que me tratem por tu. Tenho pena que isso normalmente venha associado a uma minimização do papel ou uma tentativa de criar hierarquias onde elas não deviam existir. Muito bem, vamos então fazer qualquer coisa por esse nivelamento, por esse princípio da igualdade. Professora Joana, quão importante isso é que é o pior de tudo. Esse é o pior de tudo, é o mais radical. Joana, o que é que faz da Joana, ou o que é que faz de nós, enquanto seres humanos, seres curiosos? Não sei. Mas a Joana é curiosa. Esta é uma resposta rápida. Não sei, acho que sou curiosa e interesso-me muito por muitas coisas. O que também faz de mim muito pouco especialista e muito pouco especializada. Custa-me sempre muito quando me apresentam como especialista em, porque raramente é verdade, ou nunca é verdade. Por causa, provavelmente, dessa curiosidade que me torna mais abrangente do que especializada e que tenho muita dificuldade em falar sobre qualquer tema do ponto de vista do especialista. Portanto, eu estarei a falar do ponto de vista da curiosa. Somos agora, todos o que é que curiosos, nos torna curiosos, não sei. Ou nem por isso. Ou há pessoas que, pura e simplesmente, o seu grau de curiosidade é baixa e até se abstém de fazer perguntas? É isso? A curiosidade é fazer perguntas? O que se costuma dizer é que nascemos todos curiosos, não é? Que as crianças são todas curiosas e depois que eventualmente ou vamos perdendo a curiosidade ou vamos perdendo a vontade para fazer perguntas. Eu confesso que não sei. Em geral tenho tido a sorte de estar rodeada por pessoas bastante curiosas nos dois sentidos, o que é bastante agradável. É uma coisa inata que podemos estar a perder ao longo do tempo, mas há seguramente, na pele de uma cientista, seguramente há alguns sinais que a fazem desde muito cedo estar interessada em coisas, ter curiosidade e, como acabou de partilhar connosco, não fixar essa curiosidade numa coisa, mas em muitas coisas, olhando para muitos campos. Olha para onde? O que é que neste momento está aí a agitar essa curiosidade? Que perguntas, a que respostas é que gostaria de chegar agora nos próximos tempos? Eu gosto muito, sempre me interessei bastante por comportamento humano. Porque é que nós fazemos as coisas que fazemos, como é que tomamos as decisões que tomamos e acho que finalmente, de certa forma, temos ferramentas que nos permitam estudar isso. Porquê que eu digo isto? Porque apesar de todo o grande avanço das ciências sociais, historicamente estávamos limitados a pequenas amostras. Primeiro porque muitos dos estudos são feitos em populações geográficas reduzidas. Hemisfério Norte, tipicamente brancas, muitas vezes estudantes universitários, portanto, mesmo dentro do Hemisfério Norte branco, por aí fora, ainda mais reduzidas, muitas vezes dentro de estudantes universitários ou grupos aos quais nós temos acesso. E para além disso, muitas vezes estes estudos sofrem de enviesamentos em que as pessoas dizem o que querem dizer ou o que pensam que os outros querem ouvir. E agora, por causa do chamado Big Data, das pequenas migalhas digitais que nós vamos deixando com os nossos movimentos online, por exemplo, estamos a gerar imensa informação sobre aquilo que nós de facto fazemos, aquilo que nós de facto escolhemos, o que é que nós de facto comemos, onde é que nós fomos e estas migalhinhas digitais que nós vamos deixando online estão a dar aos investigadores um manancial de informação, primeiro de dados e depois eventualmente de informação, que nos permite estudar este comportamento humano de uma forma completamente diferente da que estava a ser feita até agora e portanto aqui junta-se um bocadinho a fome à vontade de comer. Eu acho que já havia muita curiosidade e agora há o acesso aos dados ou a alguns dados que nos permite responder a perguntas mesmo que eu acho muito, muito interessantes. Por exemplo, a ideia do ser não racional. Durante muito tempo a economia, não é, o homos económicos, que era visto como um ser 100% racional e que nós otimizávamos os nossos desejos, as nossas vontades, que
que está a colapsar e nós estamos a vê-lo a colapsar e a ver como é que colapsa, em que circunstâncias é que colapsa, que coisas é que nós fazemos que um robô nunca faria, que vantagens e desvantagens é que isso nos traz, e é um bocadinho isso o que é que nos torna humanos, que eu acho que é fascinante. Isso é uma vantagem ou uma vantagem não na ótica do conhecimento, seguramente é muito interessante, mas é uma vantagem ou desvantagem ver-nos assim tão nus nessa Big Data? Eu sinto-me nu quando penso nisso. Sim, algo que é interessante é a imagem que eu tenho tentado passar, é a ideia do macroscópio. Portanto, havia um microscópio para a biologia que nos permitia ver as células pequenininhas, e havia uma espécie de telescópio para a física, e agora é como se tivéssemos um macroscópio. E este macroscópio é, mais uma vez, uma lente de aumentar. E este de aumentar, que é um macroscópio esquisito, porque é feito por Big Data e é feito por este tipo de ferramentas de inteligência artificial e algoritmos que nós agora andamos a desenvolver, e é essa amálgama que eu chamo macroscópio, tem dois poderes. Portanto, tem a capacidade de aumentar, eu imagino mesmo como uma lupa. Portanto, aumenta os comportamentos, amplifica-os de certa forma, e nós vemos isso muito nas redes sociais, mas por serem amplificados também nos permite vê-los melhor, então permite-nos estudá-los. E então, sem dúvida, que é completamente diferente nós pensarmos numa lupa, ou num microscópio, ou num telescópio, quando estamos a olhar para bactérias, ou estamos a olhar para planetas, ou quando estamos a olhar para pessoas. Portanto, de facto, as pessoas estão muito expostas, sem terem essa noção. E se por um lado a ferramenta é útil e vai ser usada e está a ser usada, por outro lado nós precisamos de arranjar regras para regular a sua utilização. E precisamos de não permitir que o facto da sua existência seja automática, a sua utilização em todas as circunstâncias. E nesse sentido, eu acho que a União Europeia tem feito um melhor trabalho e tem de facto sido um farol no mundo, nesta tentativa de regular as plataformas, de regular o macroscópio, e que eu espero que seja cada vez mais regulado. Portanto, eu acho que para já ainda peca por defeito, não por excesso, e que nos permita manter alguma roupa enquanto nos observam. Porque o facto, se nós olharmos para este Big Data, no fundo são toda a informação que é recolhida de nós, desde irmos a uma caixa multibanco, a vermos um post no Facebook, escrevermos alguma coisa, ou simplesmente falarmos com alguém, as nossas comunicações, tudo isso agregado é a nossa Big Data, são os grandes dados. Qual é a utilidade da existência destas piscinas de dados e desse tal de algoritmo e essa coisa mágica que se chama inteligência artificial, que eu gostava muito que alguém como a Joana me explicasse, afinal, o que é essa coisa da inteligência artificial e em que é que ela atrapalha a minha vida ou ajuda na minha vida? Então, começando pelos algoritmos, não é? O que é um algoritmo? Um algoritmo, nós podemos pensar nele como sendo um livro de receitas. Pode ser Maria de Lourdes Modesto e tem uma série de instruções que diz: primeiro, corta a cebola, pica o alho, põe ao lume, e vai definindo as instruções todas até nós no fim termos uma receita que pode correr melhor ou pode correr pior, dependendo de quão bem nós vamos seguindo também o nosso protocolo, o nosso algoritmo. E historicamente estes eram os algoritmos que nós tínhamos, em que nós definíamos as regras muito bem definidas, estava lá tudo escrito, tinha de ser, a ordem era aquela e aqueles eram os passos. E o que é que acontece agora com os algoritmos de inteligência artificial ou de aprendizagem automática? O que acontece é como se nós ensinássemos o computador a ler não só a Maria Lourdes Modesto, mas todos os livros de receitas que foram escritos para a cozinha portuguesa. E o computador lê todos, um bocadinho como as crianças aprendem, e depois percebem, isto quase sempre começa com refogado. Encontra padrões. Encontra padrões. E isto quase sempre leva azeite.
E então o algoritmo vai se apercebendo daquilo e vai percebendo quais é que são as regras e pode começar até a montar, a ligar ingredientes novos e a criar receitas novas, porque percebe qual é que é a regra. Um bocadinho nós também, quando começamos a ficar experientes na cozinha, já não seguimos o protocolo, a receita, a regra, e já começamos a fazer ali, a inventar um bocadinho à nossa maneira. Qual é que é o problema? O problema é que, primeiro, os algoritmos nunca vão aprender, são muito dependentes da informação que lhes demos. Portanto, aprenderam com aqueles livros de receitas. Não conseguem ser criativos. Dentro do que lhes foi dado, até podem encontrar padrões que nós nunca tínhamos visto. Por exemplo, podem perceber que salsa e coentro juntos não funciona. Quer dizer, nunca ali está, e nunca ali estavam e explicitaram-no. Mas, ou até podem criar sabores novos que nós nunca tínhamos experimentado, ligar aqueles e eventualmente até podem funcionar. Mas, se nós treinarmos o nosso algoritmo em livros de cozinha portuguesa, vai ser muito difícil que o algoritmo alguma vez vá fazer sushi. Porque nós nunca tínhamos o peixe cru, nós nunca enrolávamos as coisas e por aí fora, portanto era muito difícil que fosse isso. Qual é o problema? O problema é que o algoritmo é tão rico e tão bom em função, dependendo dos dados que nós damos. E então, se os dados que nós damos são enviesados, o algoritmo será enviesado. Se os dados que nós damos são preconceituosos, digamos assim, o algoritmo será preconceituoso. E como a sociedade tipicamente não é neutra, tem preconceitos, tem enviesamentos, os algoritmos acabam por aumentar, portanto, com essa lente, veem o que é que lá está, percebem o que é que extraem padrões e amplificam-nos. Portanto, é muito difícil para um algoritmo, se eu só lhe dou dados de CEOs de empresas, portanto, eu estou a tentar que o algoritmo aprenda quem é que vai ser o melhor CEO de uma empresa, e eu dou dados de 20 anos de CEOs de empresas, a probabilidade do algoritmo escolher um homem é muito maior do que a de escolher uma mulher. Não necessariamente porque os homens sejam melhores do que as mulheres, mas porque há muito mais homens e é o padrão que o algoritmo percebe. O algoritmo vai dizer não. Homem é que é bom porque é o que tem estado a escolher este tempo todo. Portanto, há uma tradição que o algoritmo pode chegar. Sendo que nós sonhamos de alguma maneira, não sei se um mito, se por e simplesmente uma projeção do nosso futuro, que pode haver umas máquinas que com uma elevadíssima capacidade de computação e com um acesso progressivamente maior a dados e a refletir sobre aquilo, num determinado momento nos comecem a ultrapassar e a sair fora do nosso controlo. Vamos por aí? Se isso pode acontecer, a chamada singularidade, não é? A certa forma. Se isso pode acontecer, em teoria sim, não há razão para que isso não aconteça, mas eu ainda, e acho que é algo que tem de ser pensado, mas eu acho que muito antes disso, nós já estamos potencialmente a fazer mais mal do que bem. E acho que por causa deste tipo, da maneira do que eu estava a descrever, de como os dados são treinados, do tipo de utilização que nós lhes damos, e nós já podemos estar a amplificar muitos enviesamentos sociais, já podemos estar a perpetuá-los de uma forma que nos convence que é neutra, porque achamos que é um algoritmo, portanto se é um algoritmo são só números, e não ter esta do que o algoritmo não é neutro, porque a sociedade não é neutra, principalmente estes algoritmos de aprendizagem automática que se baseiam nos dados que nós lhes damos. Então e quem é que toma conta disto? Isso é uma questão muito interessante, porque eu uma vez estava a falar sobre isto com alunos e estava-lhes a explicar, portanto, que se nós treinarmos, por exemplo, como este exemplo que eu dei, que se nós treinarmos com pessoas que trabalham em Silicon Valley, os algoritmos praticamente só selecionam homens. E houve um aluno que me disse muito rapidamente, mas isso é muito fácil de corrigir, porque isso é uma linha de código, quer dizer, eu ponho lá no algoritmo, eu quero metade de mulheres ou 30% de mulheres. E é de facto muito, muito fácil. É muito fácil de corrigir o algoritmo em função de algo assim tão simples. Mas, primeiro, implica que só é possível corrigir para enviesamentos que nós já sabemos que a sociedade tem. Se a sociedade tiver um enviesamento contra pessoas que usem coletes amarelos, é muito difícil ir encontrá-lo nos dados porque nós não sabemos que ele existe. E o segundo passo é que
Nós estamos há décadas a discutir sistemas de cotas, vantagens e desvantagens de sistemas de cotas, com discussão pública, com debate, e até pode haver programadores que não tenham noção deste debate, não tenham noção das vantagens e desvantagens, e na prática instituem sistemas de cotas com uma linha de código, como o aluno disse, sem se aperceberem do que estão a fazer, sem se aperceber que estão a desenhar ou estão a construir uma sociedade by design, não é? Portanto, que estão a desenhar como é que querem, qual é que é a percentagem, qual é que é o rácio. Estou a dar este exemplo como poderia dar outro, de minorias, fosse o que fosse, e sem muitas vezes a percepção social, e muitas vezes estes males, digamos assim, que eu acho que estão a ser introduzidos ou a não ser introduzidos, porque não há neutro aqui. Fazer implica uma decisão e não fazer implica uma decisão, e nenhuma delas é neutra, e são feitas sem consciência e são feitas sem o tipo de discussão geral, abrangente, social, que deveria haver para algo que impacta tanto a sociedade. Portanto, eu temo que estas discussões fiquem reduzidas às pessoas que compreendem os algoritmos, que os sabem usar e que estão a produzir sociedades by design, muitas vezes de forma inconsciente. E com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas programadores, engenheiros, à minha equipa, com a melhor impressão que eu possa ter de mim própria, é óbvio que estas discussões não podem ficar nas nossas mãos, que estas decisões têm de ser da sociedade em geral. Podemos estar a criar ou albergar uma sociedade que criou uma nova discriminação entre aqueles que são digitalmente competentes e que compreendem ou recriam algoritmos e aqueles que vivem ao som da música e que no fundo não entendem e vão ser arrastados para algo que não sabem bem como é que funciona? Sim, é uma discriminação é um tipo de discriminação que me preocupa, que eu acho que é muito facilmente amplificável e que gera aqui uma tensão muito, muito interessante. Eu gosto bastante de estudos de ciência e sobre a ciência, o papel da ciência, os comunicadores de ciência, a comunicação de ciência, e agora sem dúvida há um grande esforço para que as crianças e os jovens estudem as chamadas STEM, que vão estudar as ciências, tecnologia, matemática. E é dada esta importância à literacia digital, à literacia científica, que sem dúvida é importante. Mas por outro lado, eu diria que se há área em que nós potencialmente mais facilmente seremos substituídos por máquinas, vai ser talvez em muitas destas áreas, das chamadas STEM. Portanto, cria-se aqui uma questão interessante. Por um lado, é fundamental que as pessoas tenham esta literacia, que percebam o que é que está a acontecer, que façam parte da discussão. Por outro lado, se nós não reforçamos o ensino das características que nos fazem mais humanos, das artes, da música, da filosofia, da dança, do pensamento integrado, das ciências sociais, da capacidade relacional, da inteligência emocional. Portanto, as coisas que nós achamos que vamos ter mais dificuldade a ensinar computadores a fazer, parece que estamos numa... Eu temo que o esforço que é feito, por exemplo, agora com a África, com as mulheres, com todas as populações tipicamente discriminadas, para que vão para STEM, vá perpetuar a discriminação. Porque as pessoas que forem para filosofia, que estudarem filosofia, que tenham uma capacidade mais abrangente de entender os problemas, esse lado relacional que é muito importante, se calhar serão as que estarão mais capacitadas daqui a 20, 30 anos, ou as que terão as capacidades que serão mais requeridas. E eu acho que nós em breve vamos conseguir programar computadores para se programarem eles próprios. Portanto, é importante saber o que é que está a acontecer e conseguir acompanhar, mas não necessariamente fazê-lo. E então acho que se cria aqui uma tensão muito interessante entre este que sempre existiu, não é? Um bocadinho das duas culturas, mas entre a atenção técnica e a atenção, a parte mais técnica e a parte mais humanista, e acho que
que o lado humanista, agora mais do que nunca, ao contrário do que parece, devia ser aquele mais reforçado. Portanto, vamos ainda descobrir que afinal são os poetas que ainda vão salvar isto. A Joana... Como sempre. Como sempre. A Joana dedicou-se até por via e obra do trabalho que faz a pensar a desgraça que nos está a acontecer, que é a Covid-19, não só o vírus ele próprio, como é que o estamos a combater, mas principalmente como é que nos estamos a comportar em relação a isto e o nosso processo de decisão de políticas públicas, se eu posso chamar assim. O que é que nos ensinou esta pandemia? Ou posso ir mais longe? Aprendemos alguma coisa já? Acho que sim, acho que estamos a aprender já para esta e que espero que ainda seja mais útil para as próximas que aí virão. E há duas... Há imensa coisa. Há duas talvez que me têm suscitado mais curiosidade. Uma tem a ver com a maneira como nós vemos os peritos. A ideia de... Há muito Quem esta... são os peritos, Joana? Quem são os peritos? Primeiro surge esta questão, não é? Quem são os peritos, quem são os especialistas? Isto também tem a ver com logo a resposta à primeira pergunta de como é que nós definimos estas hierarquias de conhecimento e como é que nós definimos quem é que deve responder ou não. Quem tem a autoridade quem é que deve para falar responder? Em público. Quem tem autoridade e em quem é que nós acreditamos. Em quem é que eu escolho acreditar. E tem havido estas transferências, não é, de crença entre eu acreditar no padre da minha igreja, ou eu acreditar numa ideia de um especialista, ou eu acreditar nos meus amigos, ou no meu médico de família, e acho que muitas destas profissões, cientistas, médicos, profissionais de saúde em geral, têm sentido uma certa erosão da sua autoridade, como vista pelo público em geral. Mas isso é uma coisa estranha, porque subitamente nós, ao invés de vermos políticos, economistas e especialistas em tática do futebol, há um ano a esta parte, nós vimos médicos, cientistas, epidemiologistas, matemáticos a aparecer, a ter espaço e supostamente a dizer-nos coisas que estão mais próximas de uma ideia de verdade, logo com mais credibilidade. Como é que se desgasta isso? Eu acho que esta erosão já vinha a aparecer e agora temo que seja maior, mas é uma hipótese. Porquê? Acho que é exatamente porque o Jorge disse, que é porque estão a aparecer mais. Eventualmente, e agora estamos no campo das hipóteses, a imagem do cientista como gênio incompreendido, portanto, completamente acima da humanidade normal, de bata branca, homem de meia-idade, ligeiramente despenteado, era talvez um dos garantes desta imagem de autoridade, são tão diferentes de mim, nunca se enganam, estamos demasiado... Eu como um mortal, estou demasiado longe dos Einsteins do mundo. E houve um esforço muito grande da comunicação de ciência, da aproximação dos cientistas à população, e que com a intenção certamente de tornar a ciência mais acessível, de desmistificar esta ideia do cientista na Torre de Marfim, de quebrar a Torre de Marfim, onde os cientistas supostamente se escondem, que pode ter tido o efeito muito positivo, na minha opinião, de facto aproximar e tornar a ciência um tema comum, e o efeito pernicioso, eventualmente, de, ao partir esta imagem do cientista como autoridade que nunca se engana, e mostrar como a ciência é feita de erro e tentativa e erro, e aí é essa a definição da ciência. E nós, como os mortais, não suportamos esta ideia do erro, que é, se eles sabem tanto, porque é que nos dão a certeza absoluta sobre as máscaras, as vacinas e tudo o resto? Pois, primeiro não podem dar certezas absolutas e quando dão, tipicamente estão errados, portanto ainda tornam, fragilizam ainda mais a ideia da ciência. E então uma das hipóteses é que de facto este aproximar dos cidadãos da ciência está a dar algum conhecimento aos cidadãos, mas está a dar muito mais arrogância
do que deveria. Ou seja, as pessoas podem sobreestimar aquilo que sabem. As tentativas de simplificar os problemas, de explicar de uma maneira acessível, podem ter o efeito negativo de fazer parecer que aquilo é fácil, ou que se chegou ali por lógica de compreensão geral, que não houve imenso trabalho de experiências, que não houve imenso teste, que não houve imenso erro, até se chegar a algo parecido com consenso científico. E então, eu acho que de certa forma a comunicação de ciência está a ser uma faca de dois gumes. Está a funcionar para algo que nós achamos que é bom e está a criar um efeito negativo de facilitismo. Portanto, as pessoas acham, de facto, e isso é algo que nós sabemos, que as pessoas sobreestimam muito aquilo que compreendem sobre problemas científicos em geral. O caso do movimento anti-vacinas é um clássico, em que as pessoas que pertencem a estes movimentos tendem a não ser completamente ignorantes. São pessoas que sabem alguma coisa, muitas vezes até têm informação superior, que compreendem muitos dos problemas, mas sobreestimam aquilo que compreendem. Portanto, compreendem 2 e acham que compreendem 20. E muitas vezes até se declaram como percebendo mais sobre o assunto do que os próprios peritos. Mas depois, quando nós fazemos testes de conhecimento, falham, portanto, de facto não compreendem tanto como se autoavaliam como compreendendo. E esta diferença entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós achamos que nós sabemos é algo que eu acho muito interessante, este sobreestimar do conhecimento, porque mais uma vez é uma das coisas que nos separaria de um robô. E este nível de confiança também é algo que nós estamos a estudar no contexto, por exemplo, da desinformação, porque pode ser fortemente explorado nesse contexto, que é, se eu vejo algo de informação nas redes sociais, um post no Facebook, se eu souber que ele é falso, eu não partilho. E ou partilho a avisar, a dizer, olha, cuidado, isto é falso. E mas partilhamos na mesma, não é? Cuidado que isto é falso, mas mantemos a corrente a funcionar. Se eu fosse, mais uma vez, um agente 100% racional, eu veria, pensava que era falso, sabia que era falso e não partilharia, ou partilharia a dizer é falso. Então o que é que se eu achasse acontece? Que era verdade, se eu não soubesse, dizia não sei e também ficava sossegadinho. Mas eu partilho notícia, desinformação, quando eu não sei, mas acho que sei. Portanto, é mais um destes casos em que eu estou a subestimar o meu conhecimento. Portanto, a minha confiança no meu conhecimento cresceu, mais uma vez, mais rápido do que o meu conhecimento. E eu acho que sei o que é que estou a fazer, acho que sei do que é que estou a falar e partilho com toda a confiança algo que não é verdade. E portanto, eu estava a falar disso no contexto do conhecimento científico, mas à partida é verdade para todos, não é? Esta diferença, este gap, este intervalo entre o que eu de facto sei e aquilo que eu penso que eu sei, torna-nos suscetíveis à desinformação. No fundo, a desinformação ou as fake news são uma espécie de vírus pós-moderno muito bem equipado para se transmitir entre todos nós. Exatamente. Aliás, no projeto que nós temos agora a funcionar, que está a decorrer, que é financiado pela Comissão Europeia, nós usamos exatamente esta analogia. Nós pensamos no vírus, numa desinformação, seja ela qual for, como um tipo de vírus, e há muitos tipos de vírus como há muitos tipos de informação. Pensamos no hospedeiro, portanto a pessoa com diferentes níveis de suscetibilidade àquele vírus, eu posso ser suscetível a um e não ser suscetível a outro, e pensamos no ambiente em que esta desinformação está a circular, como podendo ser mais conducente ou não à desinformação. E da mesma forma que eu até posso ser suscetível ao SARS-CoV-2, mas se eu viver, portanto, se o meu ambiente não for conducente, porque não há em circulação, eu neste momento não tenho de me preocupar se eu viver na Nova Zelândia. Mas se eu viver em Portugal, tenho. E da mesma forma, eu até posso não ter suscetibilidade nenhuma ao SARS-CoV-2, porque já tive, ou porque fui vacinado, ou por aí fora, mas será altamente suscetível à tuberculose. E da mesma forma, eu posso não acreditar em desinformação política, mas ser altamente suscetível à desinformação sobre vacinas ou algo assim. E para nós conseguirmos combater o problema, mitigar essa pandemia de desinformação, precisamos de a tratar, pelo menos destes 3 pontos de vista, tal e qual como estamos a fazer com uma pandemia viral.
precisamos pensar no hospedeiro, portanto nas pessoas, precisamos pensar na desinformação, nos vírus, e precisamos pensar no ambiente, que neste momento o ambiente natural da humanidade são as redes sociais, que é onde nós estamos limitados, portanto é aí que nós também vamos estudar. E o segredo deste algoritmo das notícias falsas é qual? É porque são boas histórias e, portanto, não pensamos sobre a verdade ou não. Simplesmente a narrativa faz sentido ou até confirma aquilo que nós possamos pensar sobre ela e faz com que nós tenhamos vontade de partilhar, porque são binárias, porque são fascinantes. Porquê? Isso é uma das coisas que nós estamos a tentar descobrir, e uma das nossas hipóteses é exatamente que tem a ver com estes enviesamentos que nos tornam humanos. Um deles é as tendências confirmatórias, não é? Portanto, nós vamos tender a acreditar em informação que confirma aquilo que nós já achamos ser verdade. Outra é exatamente esta que eu estava a explicar, da ligação entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós achamos que sabemos. Portanto, nós achamos que as pessoas para quem este intervalo é maior, aquelas que sobreestimam mais o seu conhecimento, serão mais suscetíveis. Mas também vai depender, por exemplo, da fonte. Se for algo como os meus amigos me dizem, potencialmente eu vou acreditar mais, ou se for alguém próximo do meu círculo social, próximo a partilhar, do que até se for um perito da área que eu não conheça. E então o segredo, e nós também sabemos, por exemplo, que a desinformação que é mais chocante, mais surpreendente, é mais partilhada. E a nossa primeira reação é pensar, sim, pronto, faz sentido. Normalmente quando é muito chocante as pessoas partilham mais. Mas se nós pensarmos um bocadinho outra vez naquela ideia do robô e do humano, deveria ser ao contrário. Porque se é mais chocante, nós devíamos duvidar mais e não menos. Portanto, nós devíamos ter alguma espécie de botão no nosso cérebro que ligasse e dissesse, não, isto é tão estranho, não pode ser verdade. Ou isto é tão chocante, tão surpreendente, que não deve ser verdade. E o que é engraçado é que nós temos de facto esse botão. Portanto, há um botão que nos permite dizer isto não me soa bem, mas é um botão que muitas vezes está enferrujado. E então nós conseguimos fazer esta transferência do chamado sistema 1 para o sistema 2, portanto, do nosso cérebro automático, do nosso cérebro que não quer pensar no assunto, do nosso cérebro que quer estar descansado nas redes sociais ao fim do dia, depois de deitar as crianças sem querer pensar, e o nosso cérebro ativo que quer pensar, que quer fazer contas, que é crítico. E o que, agora, esta ligação, este botãozinho, nem sempre está muito funcional e sabemos que quanto mais cansadas as pessoas estão, quanto mais esforço intelectual tenham feito, mais difícil muitas vezes é ligá-lo, porque as pessoas estão cansadas. E então, possivelmente junta-se aqui uma espécie de tempestade perfeita em que as pessoas estão nas redes sociais, que já não é um meio que associem a esforço ou que associem a pensamento, que associem a trabalho para a maioria da população. Muitas vezes pode ser um espaço que é associado exatamente ao contrário, a estar descansado, a relaxar, a não querer estar a pensar. Depois existem estes enviesamentos da personalidade que nos permitem ou que nos fazem, que nos tornam mais suscetíveis, as tendências confirmatórias, por exemplo, e depois existem os próprios algoritmos que são desenhados para nos darem aquilo que nós queremos ver. Portanto, não, mais uma vez, porque são treinados naquilo que nós fizemos no passado, nós e outros como nós, fizemos no passado, e dizem, se tu viste isto e gostaste disto no passado, se calhar vais gostar disto agora. E é quase uma regra de três simples, muito simples. E então fecham-nos um bocadinho ainda mais num ambiente pouco diverso. E cria-se esta espécie de tempestade perfeita. Se nós conseguirmos ver sucessivamente posts de um determinado assunto que sejam falsos e fantasmagóricos ou fascinantemente falsos, o algoritmo vai promover que o nosso menu digital nos continue a oferecer as histórias que nós vimos, partilhamos ou comentamos. Nem que seja a dizer, isto é uma grande mentira. Pois, voltando à questão das receitas, não é? Se nós só treinarmos em receitas alentejanas,
vai ser muito difícil conseguir fazer bacalhau à minhota. E então essa limitação que nos limita ao palato, que faz com que nós estejamos sempre a experimentar as mesmas receitas ou a ver as mesmas coisas, nós achamos que não há mais nada, ou é fácil de achar que não há mais nada, e que todos à nossa volta só comem como nós e só pensam como nós. E os algoritmos são muito dependentes da informação que nós lhes damos e daquilo, e se o algoritmo é treinado com o objetivo não de nos fazer experimentar os pratos mais refinados do mundo, mas aquilo que já sabe que nós gostamos, ou que nós gostamos no passado, vai-nos estar sempre a dar o mesmo, não é? E neste caso, um algoritmo que é treinado para manter a nossa atenção, para nos fazer passar mais tempo nas redes sociais, o objetivo é esse. O objetivo não é dar-nos diversidade de opinião, o objetivo não é fazer-nos conhecer pessoas interessantes ou fazer novos amigos, o objetivo é que nós passemos mais tempo lá, e é isso que nos vai dar. Portanto, vai nos dar coisas que sabe que nós queremos ver e que queremos continuar a ver, mesmo que sejam coisas que vão contra a nossa opinião, porque desde que cria uma reação, nem que seja para depois nós andarmos todos à discussão uns com os outros no Twitter, mantém essa permanência. Portanto, não é óbvio que as redes sociais sirvam para criar estas câmaras de eco ou que não nos permitam ver outras posições. O que é que pode estar a acontecer? Que pode ser ainda mais grave. Não é fechar-nos a porta a outros sabores, é polarizar-nos nos nossos. Portanto, é dizer só a comida da minha mãe é que é boa. Exatamente, e eu nunca vou experimentar a comida da tua mãe, que é de outra terra e não presta para nada. E essa polarização, essa capacidade polarizante que as redes sociais têm, mais uma vez, foi algo que foi interessante, entre aspas, desta pandemia. Portanto, eu estava a dizer as duas coisas que a pandemia nos está a dar. Uma que é muito interessante, do ponto de vista científico, obviamente, que é compreender esta imagem do especialista. O que é que quer dizer um especialista, como é que nós respeitamos, onde é que nós vamos buscar informação e porquê. E a outra tem a ver com esta questão da polarização. Porque quando nós estudamos polarização nas redes sociais, por exemplo, em termos políticos, tipicamente havia um histórico. As pessoas tinham pais ou mães ou família que votavam de uma forma ou de outra. Não surgem nas redes sociais, ou não surgem como um problema que nunca foi estudado antes. E aqui, no caso da Covid, é muito interessante porque há um ano atrás ninguém tinha opinião sobre a utilização de máscaras na rua, ou ninguém tinha opinião sobre a importância do isolamento social no combate pandémico. E de repente, não digo toda a gente, mas uma grande parte da população tem de facto opinião sobre isto, e não só tem opinião, mas tem uma opinião forte. Portanto, não só houve um conhecimento que foi aumentado, mas houve um nível de confiança na nossa posição que eventualmente cresceu muito mais rápido do que o conhecimento, porque a verdade é que nós ainda sabemos pouco, a verdade é que ainda andamos um bocadinho a aprender como é que devemos lidar e quais é que são as melhores formas, e posições muito fortes sobre isto é bom e isto é mau, tipicamente não são baseadas no pouco conhecimento que nós ainda temos. Portanto, esse polarizar quase de novo é algo que nós conseguimos observar nas redes sociais de forma empírica, e que eu gostava muito de conseguir estudar de forma analítica nos próximos tempos, porque é um caso de estudo muito, muito interessante. As pessoas não tinham opinião sobre isso e tiveram de escolher para que lado que posição é que iam tomar, e que fatores é que fizeram as pessoas tomar pró ou contra confinamento, pró ou contra a utilização de máscara. É algo interessante porque é de certa forma apolítico. Nós conseguimos ver as pessoas nos diferentes espectros e diferentes idades e diferentes regimes a terem formado estas opiniões quase de novo. E isso vai ser muito importante agora neste processo de desconfinamento. Joana, estamos a fechar. Toda esta nossa conversa rodou à volta de um subtema do qual, na realidade, nós quase não falamos, chamado confiança. Confiar, em que é que nós confiamos? Nas fontes de verdade? Onde é que está a verdade? Onde é que eu encontro a verdade? O que é que merece ou não merece a nossa confiança? Confiamos em quê, Joana?
A confiança é algo de facto é mesmo muito interessante e nós em inglês distinguimos as duas confianças, não é? A trust e a confidence. Eu tenho estado aqui a tratar delas as duas sem nunca as explicitar, não é? Quando eu falo do facto das pessoas terem muita autoconfiança, terem muita confiança em si próprias, então acharem que percebem temas que de facto não percebem, e todos somos sujeitos a este excesso de confiança naturalmente, e depois existe em quem é que eu coloco a minha confiança, já mais virado para o trust e menos para a confidence. Em quem é que eu decido colocar a minha confiança? E a verdade é que nós não podemos ser nunca especialistas em tudo. É impossível, não é? Não é? Portanto, nós temos sempre de decidir confiar neste jornal ou no outro jornal. E vamos criando algumas regras para o fazer e aí, quer dizer, acho que há imensa investigação e há coisas muito interessantes para se pensar em como é que eu decido confiar neste, ou ser desta equipa de futebol e não de outra, porque há um lado que é quase crença. Mas porque nós somos todos muito maus nisto, em ser bons juízes em causa própria e em saber em quem confiar, é que criamos métodos, portanto, criamos regras e nós podemos trazer ou não Popper e outros que tais à discussão, mas para isso é que nós, ao percebermos que nós não sabemos em quem confiar, começamos a tentar criar sistemas que sejam fora de nós, como método científico, para explicar ou não como é que nós devemos proceder para saber se devemos acreditar em algo ou não. E então, de certa forma, estamos a tentar pôr esta decisão fora de nós e criamos sistemas de testes de hipóteses, de falsificação de hipóteses, portanto, de tentar de toda a forma possível provar que eu estou errada, que a minha ideia está errada. E só se eu não conseguir provar que estou errada, portanto, só se eu falhar a provar que estou errada, é que eu acho que talvez esteja certa. E então há uma pergunta que eu acho que é fundamental, que é perguntarmos a nós próprios e tentarmos ir perguntando aos outros o que é que te faria mudar de opinião? Que informação, que dados, que situação é que te faria mudar de opinião? E eu perguntar a mim próprio, o que é que me faria? Eu estou absolutamente convencida que as vacinas são seguras, portanto, que informação é que eu teria de ver para me convencer do oposto? E esse é o trabalho do cientista. Portanto, o cientista não tenta ver que informação é que confirma aquilo que eu já sei, o cientista pensa que informação é que eu tenho de ver para mudar de opinião. E é assim que tem de desenhar a experiência. A experiência tem de ser desenhada para eu mudo de opinião se eu vir isto. Portanto, é isto que eu vou procurar ver. E só se eu não conseguir ver aquilo, só se eu não conseguir ver aquilo que me faria mudar de opinião, é que eu a mantenho. E esta maneira de pensar que é ao contrário, que é muito contraintuitiva, é algo que nós somos todos maus a fazer e por isso é que inventamos métodos para o fazerem por nós e por isso é que nós temos de estar muito atentos uns aos outros para perguntar não o que é que confirma a tua hipótese, portanto, porquê é que tu achas que está certo, porquê é que tu achas que confias nisso, mas o contrário, o que é que terias de ver para mudar de opinião? E se alguém me disser nada, eu tenho absolutamente certeza do que estou a dizer, eu nunca vou mudar de opinião, pronto, então aí é dogma, é crença, está no campo da fé e a pessoa tem todo o direito de a ter, mas não é ciência. No fundo, um grande cientista é aquele que passa a sua vida contrariado ao contrário de ser crédulo. O cientista, para ser um bom cientista, tem de estar preparado para estar sistematicamente errado, para ter outros a dizer-lhe tu és um idiota e estás errado, tem de fazer todo o processo de, em público, dizer eu acho isto e ter todos os outros a dizer mas tu não pensaste nisto e não pensaste no lado B e não pensaste nisto e experimentaste fazer aquilo, experimentaste fazer aquilo outro e tal, e se calhar se tivesse experimentado fazer assim mostrava que estavas errado e tem de conseguir não só fazer isto, como ter um certo gozo no processo, até porque quando nós estamos errados, normalmente é quando aprendemos mais. E isto é algo que parece quase conselhos para a vida, mas que para a ciência é fundamental. A abertura para estar errado, para saber que estamos errados, para não ter medo, para comunicar esse erro, a incerteza e o erro é parte do treino científico. Há uma cadeira de masoquismo nessa carreira de cientista? De certeza. Eu aqui digo, acho que deve ser.
Eu, depois de não sei, 40 minutos a falar sobre dúvida, eu acho que só pode, mas acho que deve haver aqui um lado de otimismo e de confiança em excesso no trabalho, porque acho que o trabalho do cientista deve ser 90% de frustração para cada 10% de descoberta que se faça, e nisso não é muito diferente de muitos outros trabalhos, do trabalho artístico, de esforço e de tentar descobrir soluções para 2 ou 3 minutos de glória, se é que tanto. Não é diferente do trabalho que nós fazemos no campo e na agricultura, que 90% dele é invisível e quase sempre falha, e vem o mau tempo e a chuva e o granizo e por aí fora, e é um trabalho de esforço e é um trabalho de tentar dar o nosso contributo. Os cientistas estão nas bocas do mundo, e aos cientistas das áreas de saúde a sociedade pede cada vez mais respostas definitivas em tempos incertos. Saber traduzir um mundo complexo para todos decidirmos melhor é uma arte onde a técnica de comunicação ajuda. Mas quando há grandes expectativas, podem sobrar grandes frustrações. Os cidadãos são cada vez mais exigentes e quanto menos sabem sobre uma determinada coisa, mais julgam saber e, ao mesmo tempo, mais exigem daqueles que sabem do tema que estamos a discutir. É um dos paradoxos dos tempos modernos, e nem todas as certezas provadas conseguem convencer os mais radicais céticos e sem confiança. Afinal, não é só de comunicação que falamos, é de percepção, é de acreditar no outro.